Aí, gente, recebam aí com carinho. Olha o nome da fera, né, gente? Vandressa Borges Gomes. Então, Vandressa, seja bem-vinda à nossa live aqui sobre gestão. É uma honra te receber aqui conosco. Se apresenta para o público aí que vai estar te assistindo e que vai te assistir depois dessa live gravada. Boa noite, Rony. Obrigada pela oportunidade, né, de poder auxiliar, mais uma vez, dividir conhecimento para fazer com que empresários cresçam e tenham a oportunidade de fazer os seus negócios, aumentar o lucro, diminuir os riscos, porque vivemos num mundo onde é que as pessoas, principalmente os brasileiros, são tidos como o jeitinho brasileiro. Mas ao invés de querer com a sonegação, com a omissão, existe remédios jurídicos, existem soluções jurídicas, administrativas, judiciais, que podem fazer com que esse empresário ele não corra riscos e, com certeza, mantenha o nome da empresa dele firme no mercado, blindado. E claro que uma pessoa como você não poderia trazer um conteúdo diferente desse. Então, você não decepciona, né? Ah, obrigado, obrigado. Ô, Vandressa, fala um pouquinho, antes da gente entrar no tema, fala um pouquinho dos teus negócios, do teu trabalho, que aí na sequência a gente já engata o tema da noite aqui. Obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco. Bom, a minha vida inteira, comecei muito novinha, trabalhando com contabilidade, a vida inteira eu dedico a auxiliar empresários. Auxiliar de que maneira? Tanto na área contábil quanto na área jurídica, também sou advogada, a criar estratégias para os seus negócios. Então, antes meu escritório era só escritório de contabilidade, hoje a gente alterou, né, eu e meus sócios, tenho mais 2 sócios, para soluções empresariais, porque inclusive nós temos soluções financeiras, que foi algo que a gente englobou, porque a gente via dificuldade do empresário ali em conseguir crédito nos grandes bancos, e hoje a gente também tem um ecossistema bancário dentro da nossa empresa, ali oferecendo não só a contabilidade, a assessoria jurídica, a tributária, que hoje a tributária é assim, importantíssima para a saúde de qualquer empresa, mas também trazer soluções financeiras de crédito e todo o ecossistema bancário. Nossa, que legal. Sem contar, né, gente? Ela foi humilde aqui, mas tem diversas empresas, né? Ela e o Diego, o esposo, um abraço pro Diego aí. Vai ter um momento certo, a gente vai fazer uma live com ele também para falar aqui sobre esses temas que ele domina tanto, né? Mas eles são investidores em algumas empresas, sócios em outras, tem um projeto social ativo, né? Então você é bem ativa também nas causas sociais, é uma empreendedora social, né? A gente costuma dizer, né? Vandressa, vamos lá, deixa eu te perguntar assim, né? Por que é importante, né? Qual que é o benefício do empresário entender sobre as questões jurídicas em relação à sociedade, que é o tema que a gente quer trabalhar nessa noite? E qual que é o benefício, né, do empreendedor ter essa noção? Porque a gente sabe que a maioria dos empreendedores, e eu falo isso em sala de aula, né, eles começam de forma extremamente técnica, eles dominam alguma coisa, eles vão lá e abrem uma empresa, só que certos pontos que são importantíssimos a gente vai deixando de lado, né? Conhecimento contábil, conhecimento fiscal, conhecimento jurídico, a gente vai deixando, e uma hora isso faz muita falta quando acontece um problema. Então, assim, qual que é o benefício de um empresário, seja ele um pequeno, um médio empresário, ou um grande empresário, ter, né, esse conhecimento jurídico ou uma assessoria? Qual que é a importância disso no seu ponto de vista? Rony, 90% do jurídico, das ações judiciais no Brasil, seriam extintas se a sociedade, o divórcio e a morte fossem discutidas antes do acontecimento do evento. Então, por que hoje nós temos bilhões de ações judiciais? Porque os assuntos não foram discutidos antes da formalização e da ocorrência do fato gerador. Por que eu estou falando isso? Às vezes você tem um amigo que ele é muito bom numa atividade. E você tem um dinheiro guardado. Aí você tem o dinheiro e o outro tem o conhecimento. E aí chega lá no escritório, aqueles 2 bons amigos de infância,
E aí eu vejo aquela amizade se dissipando no decorrer da administração, porque no dia que eles foram lá, eles não contaram que um já tinha um filho e já estava casando com outra mulher, que ele tinha um problema de execução. Ele não fala ele não fala as individualidades da vida pessoal dele. Então ele vai lá e abre uma sociedade sem discutir todas essas informações. O colega que está insatisfeito, o insatisfeito, ele, se for o sócio que não for o investidor, muitas vezes, se o capital... Vou fazer uma explanação. Quando você abre uma sociedade, você tem que integralizar um capital social. Fictício, porque hoje a comercial ela não pede para você capital social. Entretanto, numa dissolução, o juiz, ele é literal, ele é cético. Ele não quer saber se aquele dinheiro é integralizado ou não. Por quê? Maiores, capazes, os sócios foram lá e destinaram aquele capital social, 50%, 50%, mas na verdade não existia. Ou pior, existia o sócio que investia um capital na empresa e o outro não investiu nada. Ele com uma capacidade laborativa, com o know-how do negócio. Aí os dois se desentendem, um sócio divorcia e a mulher quer parte daquela cota e ele fala, olha, eu não quero mais ser sócio do meu melhor amigo, porque a mulher dele agora está divorciando dele e ela quer essa participação. Eles se entendem e o que aquele sócio que não investiu nada vai querer na dissolução? A parte dele, né? No capital. Dinheiro. Aí, discutir isso, Rony, é uma ação de 3 a 10 anos. Hoje eu tenho uma discussão de médicos onde formalizaram uma sociedade, por exemplo, só que a sociedade empresarial médica, o resultado dela é a atividade individual de cada um. Agora, me pergunta o juiz interpretou. Não interessa. Está lá declarado no capital social. Ainda que eles emitam a nota fiscal dos plantão deles individual, a sócia quis a participação no lucro da nota fiscal, só o outro sócio trabalhava. Nossa. Então, olha a grandiosidade do conflito. Por quê? Porque não foi discutido antes da formalização do contrato social as condições. Então, eu sou um sócio investidor, quantos % eu vou ter nesse capital social? Se eu estou investindo 100 mil, pelo menos R$1.000 que esse sócio, se eles colocar ele com 1%, porque ele não pode ficar sem nada. E lá no contrato social, nas cláusulas do contrato social, nós vamos discutir o lucro. O lucro, ele pode ser 50-50, mas o investimento do sócio que colocou o dinheiro, ele vai ter a cota do capital social integralizado maior. Então, numa dissolução, aquele sócio que investiu, Rony, ele não vai ser prejudicado. Por quê? Então, vamos lá. Vamos pegar um ponto aqui que eu acho que vale muito a pena, que o pessoal confunde muito. Né? Eu posso, por exemplo, ser 99% dono das cotas de uma empresa e ter um sócio com 1%, mas no contrato dizer que no fim do ano nós dividiremos o lucro de forma igual. Isso a gente pode pôr. Porque às vezes a confusão é assim, não, é só cota e acabou. Mas como às vezes a pessoa não está entrando com o dinheiro, ela está entrando com a expertise, com o trabalho, então ela vai contribuir para a empresa crescer, no lucro ela tem participação. Mas se essa empresa for dissolvida em algum momento, ela tem só 1% de direito. Essa é a ideia. Essa é a teoria. E outro detalhe importante. No decorrer dessa sociedade onde um trabalha e o outro só investe, o que acontece, Rony? No caso, o sócio que está trabalhando, ele se sente injustiçado. Ele fala, eu que estou trazendo dinheiro para a empresa. Ele esquece que quando montou o negócio, só existiu porque o outro sócio, que não é o que está trabalhando, que colocou ou que levantou. Eu tenho situação, Rony, às vezes, do sócio que levantou lá
um crédito no nome dele, particular, pessoa física, o outro não tinha nome, levantou, integralizou na empresa, depois na dissolução ainda ficou com o problema da sociedade, ainda ficou com a dívida na pessoa física. Então, Nossa. umas coisas se agravam, viram a espiral de conflito. Então, o que é importante? Como o sócio trabalhador não vai se sentir lesado quando ele recebe um prolabore, né? Então, eu enxergo também que aquele sócio que ele é o cabeça, que está ali no operacional, ele tem que entender que ele não vai ter a mesma liberdade que o sócio investidor. Então, onde começa o aquele sócio que ele é o operacional, ele não pode viajar 30 dias e se ausentar da empresa. Sim. Porque ele que tem o know-how do negócio. É onde começam os conflitos, Rony. Porque isso não ficou definido. Olha, eu tenho aqui uma situação. Uma cabeleireira que é investidora, investiu lá 1 milhão no salão e ela foi, colocou de sócia. Ela não é cabeleireira, a sócia investidora. A outra sócia, ela é a cabeleireira. Como que a outra cabeleireira vai chegar e falar, eu vou para Paris ficar 40 dias lá? Tem como? É ela que faz o negócio girar. Então, é nesses momentos em que um se sente lesado, em que um acha que ele trabalha para trazer o lucro, são essas situações que têm que ser discutidas com antecedência. Ah, Vandressa, mas isso o Prolabore coloca no contrato social? Não contrata, não fala no contrato social, mas você, nas cláusulas gerais, nos contratos padrão, geralmente não tem, Rony. Mas o trabalhador, em regra, ele tem que ter o Prolabore, que é o salário. Que é o salário, né? Em outras palavras. Então, esses pequenos detalhes evitam litígios desnecessários. E se você tiver no seu contrato social uma cláusula de mediação, o que é a cláusula de mediação? A maioria das pessoas não sabem o que é isso. De 2015 para cá, o Código Civil permitiu novos modelos de solução de conflitos extrajudiciais. Então, ele incentiva que sejam resolvidos as demandas, as lides, as celeumas, de maneira extrajudicial para desafogar o judiciário. Então, criou-se as câmaras de conciliação e mediação extrajudicial, da qual também sou sócia de uma câmara aqui em Três Lagoas, aliás, a única câmara de mediação extrajudicial aqui de Três Lagoas, onde a gente encaminha essa cláusula para o cliente, colocar nos contratos dele, onde essa cláusula vai dizer o seguinte: se houver algum tipo de demanda ou conflito, antes de ir para o judiciário, antes de ser judicializado, ele obrigatoriamente vai ter que dialogar, vai ter que passar pelo crivo de mediação. E essa mediação, ela pode demorar o quanto for necessário, porque ela não é judicial. Aí, se não resolver, obviamente, aí transforma-se a lide numa lide judicial. Entretanto, a cláusula de mediação ela vai garantir que isso não chegue ao judiciário antes das partes conversarem, dialogarem. Qual a vantagem disso? Não tem custas, não tem custas, o teu nome não vai aparecer em nenhum lugar, porque é feita uma ata particular, e quando feito o acordo, ele se transforma num título extrajudicial e você pode executar. Quem descumprir... Ou seja, não cumpriu, vai para a justiça. Exatamente. Então, esse é... Vamos lá, isso é um ponto bem legal, porque assim, né, até eu ministrar essa aula em Três Lagoas, eu não conhecia sobre a Câmara de Conciliação, e você que falou em sala, eu falei, preciso entender mais sobre isso, quero levar ela para falar sobre isso. Porque assim, no meu ponto de vista, né, a gente vai entrar com o processo, vai chegar no momento que vai tentar uma conciliação antes de avançar, né, mas aí, igual você falou, já demandou, já está na justiça, já é público, né? Porque se eu pesquisar, os processos são públicos, então eu já sei que existe um problema ali sendo discutido de alguma maneira, né? Então, primeiro a gente evita a exposição pública numa situação dessa. Esse acho que eu penso que é o primeiro ponto, né? Que é importantíssimo. E segundo, você tem um terceiro... Oi? O sigilo. O sigilo. E o
o segundo ponto que eu acho que é muito legal a gente falar aqui, você tem um terceiro que não tem envolvimento na causa para te ajudar a pensar melhor. Né? Tipo assim, vamos pensar, vale a pena vocês irem para a justiça? Vamos tentar ver qual que é o melhor, qual é o equilíbrio aqui para a gente chegar nisso sem precisar ir para a justiça. Então, você tem um terceiro que está mediando esse conflito. É alguém que não tem interesse na causa, não tem, né, não está ligado ao assunto, não tem interesse no valor final, não tem custo isso. Então, vamos olhar isso com uma outra maneira, porque o que acontece? Eu tive umas 3 vezes que eu fui demandado por amigos para ajudar eles a decidirem como fazer a dissolução da sociedade. Porque como eles sabiam que eu tinha passado por isso lá em 2010 e foi traumática, bem traumática, né, e eu já tinha finalizado outras sociedades não traumáticas, eles falaram, cara, você tem pontos que você aconteceu lá que a gente não sabe que a gente vai passar agora, então me ajuda. Então, eu já tive várias, foram 3 ou 4 situações da pessoa falar assim, você não me faz uma consultoria? Eu falei, não, vamos tomar um café, você me conta a situação e eu te falo como foi comigo. Então, ou seja, de alguma maneira, eu era um terceiro que não tinha nada a ver com a causa. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? E se você fizer esse acordo e ele não puder cumprir? E se você fizer... Foi o que aconteceu comigo, Vandressa. Na minha primeira sociedade que eu fui dissolver, a minha primeira ideia era, vou vender a minha parte para o meu sócio. Então, a gente chegou num valor, que era um valor que eu achava aceitável ele também, mas ele não podia pagar por esse valor. E aí ele falou assim, não, eu vou te dar uma entrada, que na época acho que era 50 mil, que é o que ele podia levantar com o pai dele, né, há 15 anos atrás. E nós vamos dividir esse valor em 15 anos. Esse era o acordo. E eu fiz um cálculo tupiniquim. Ele vai me pagar X mil por mês, isso é suficiente para eu me manter enquanto eu estudo para um mestrado, um doutorado, vou voltar a dar aula, eu conto isso em sala, eu vou voltar a dar aula e vou largar a mão de ser empresário. Cansei dessa vida aqui de dor de cabeça. Quando eu fui levar para um advogado formalizar isso para a gente poder bater um contrato, um acordo de término da sociedade, ele falou assim, qual a garantia desse valor que ele vai te pagar? Eu falei assim, aí eu comecei a olhar para ele e falou assim, e se ele quebrar essa empresa daqui a um ano? Como é que ele vai te pagar? Você não vai receber. Você vai perder essa empresa que hoje vale X milhões e você não vai receber esse valor. Você vai sair com a mão na frente e outra atrás e ele quebrou o patrimônio que hoje é seu. Cara, se não tiver uma garantia, eu não avançaria nesse processo. Eu acho que não faz sentido nenhum eu bater isso aqui para você. E aí foi quando eu tive que voltar atrás na minha decisão. Quando eu voltei atrás, aí virou litígio. Porque aí ele virou, daí eu brinco, ele virou capeta. Falei, cara, não concordo, você tinha me dado a sua palavra, você não é homem, você não honrou tua palavra. E aí virou um regaço. E aí eu falei, cara, beleza, então vamos disputar na justiça essa situação. E aí, graças a Deus, a gente não chegou na justiça, mas também acabou a amizade, acabou tudo. Por quê? Porque no final, né, ele achou que eu não honrei com a minha palavra, e eu realmente não honrei, mas enfim, eu só tenho que honrar com a minha palavra enquanto o que a gente acordou faz sentido. O dia que ela não fizer sentido, eu não tinha consciência de que aquele valor poderia não ser pago. Na minha cabeça, ele vai honrar isso aí, cara, vai me pagar todo mês como ele me paga hoje. Né? Numa situação como essa, Vandressa, se tem a Câmara de Conciliação, é aí que você entra para tentar mostrar, inclusive, se aquele acordo que está sendo feito faz sentido ou não? O conciliador e o mediador, ele não pode fazer um papel judicial. Ele é treinado para ser um facilitador. Então, a gente sempre indica que as partes venham acompanhadas, inclusive, de advogados. Dos seus advogados. Por quê? Às vezes, a demanda não está nem entre as partes, está entre os advogados. Então, a gente consegue fazer a mediação entre os advogados. Olha o que acontece muitas vezes. Quer fazer a mediação e o advogado fala, não, vamos para a justiça, isso é balela. O próprio advogado, sou advogada, estou falando dos meus colegas, mas é fato, os advogados odeiam os mediadores, por quê? Eles economizam, porque você não vai ter sucumbencial, porque você não vai ter o seu honorário como você gostaria, mas você cobra, as pessoas não têm a consciência quanto vale o teu tempo, quanto vale o teu emocional. Com a mediação, você ganha tempo, desgaste emocional e economiza. Por quê? Você vai contratar o advogado para ele te acompanhar, para esclarecer as questões jurídicas. Porque o mediador vai estar ali para facilitar o diálogo. Quantas vezes as partes estão ali querendo entrar num acordo e os advogados começam a... Aí você tem os colegas, dá licença.
Então, assim, o mediador, ele não vai falar as questões judiciais. Entretanto, algumas situações é impedido. Crime, situações criminais, você não vai fazer mediação. O cara matou o outro, você vai mediar. Não tem como. E questões Uhum. hoje já tem algumas situações que a gente pode fazer mediação. Obviamente, se acompanhar de advogado, a gente firma a mediação e o acordo, porque hoje na Justiça do Trabalho tem como a gente fazer as homologações extrajudiciais. Então, a mediação, Uhum. a gente faz lá a rescisão pré-processual, tem a homologação da transação extrajudicial. Então, a mediação, ela entra nisso, né? No início, alguns clientes, alguns empresários me procuravam e falavam assim, ô Vandressa, me ajuda a conversar que eu vou ter que mandar 20 empregados embora e eu queria que você mediasse eu com meus funcionários porque eu não vou conseguir pagar o FGTS. Epa, não é para isso. A gente não vai mediar algo que lese o direito de terceiro, né? Então, esse conhecimento a gente precisa ter para a gente poder orientar o empresário que aquilo que ele está fazendo é um ato ilícito. Eu falo sobre a questão. E o cliente, ele não está preocupado com a elisão. Ele quer estratégia para sonegação, em vez dele pensar o que fazer. Eu vim aqui para você me falar o que eu faço para não pagar esse tributo. Cara, não tem jeito. O que a gente tem que criar uma estratégia para você economizar. Monta uma filial em outro lugar. Vamos mudar a tua atividade. Vamos modificar o seu regime tributário. A gente tem soluções jurídicas para aquilo. Então, assim, o empresário, ele precisa entender que a mediação, ela ajuda uma construtora. Olha só o exemplo, Rony. As construtoras, elas podem ter processos judiciais. De hipótese alguma, porque senão o cliente não consegue financiar aquele imóvel. No banco, aí, por exemplo. As construtoras colocam a cláusula de mediação nos contratos de compra e venda dos imóveis, porque se houver uma demanda, aquela pessoa que comprou a casa, ela tem que ir para mediação antes. A gente media, chama o cara e o construtor fala, não, já pago na hora. Por quê? Se o construtor ficar sabendo do processo só quando ele já estiver judicializado, o nome dele travou já... tudo. Não é? Então, assim, a mediação, ela obriga o seu cliente a não litigar. Vandressa, que tipo de contrato? Todos. Qualquer contrato você pode... Qualquer contrato. Qualquer contrato. Você pode colocar a cláusula de mediação. Com seu sócio, com seus clientes. Ah, no seu escritório de contabilidade tem a cláusula de mediação? Obviamente, né? Antes da gente litigar, nós vamos notificar, vem aqui, vamos conversar para a gente tentar resolver. Não resolveu? Aí sim vamos partir para a esfera judicial. Tá, e aí vamos supor assim, vamos supor que eu vou fazer um negócio com alguém e eu quero pôr a questão da mediação. Quando existir a demanda, qual é a câmara de mediação que tem que ser acionada? É a da cidade de um dos dois, vamos supor que são de cidades diferentes, né? Ou eu posso já deixar pré-estabelecido qual é a câmara de mediação que vai fazer isso, ou de qual cidade, qual estado. Igual, por exemplo, assim, né? O foro, né, é da cidade tal, né? Exclui-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. É na mesma linha do foro ou não? Por exemplo, eu estou contratando um colaborador home office lá em Manaus. Numa situação onde a gente tem que resolver o PJ, um contrato PJ, a gente vai ter que encerrar, deu um problema, para não demandar. É Manaus, é Dourados? Como que funciona nesse caso? Não tem foro. Hoje, e tem a resolução que permite que a Câmara de Mediação e Conciliação ela faça a mediação de uma demanda extrajudicial em qualquer lugar do Brasil de maneira inclusive online. Legal. Porque hoje tem certificado digital que você assina digitalmente. Então, aqui a gente não está conversando como se estivéssemos juntos. Então, para você fazer uma mediação, eu fiz uma mediação que tinha um cliente com câncer em Brasília, o outro estava em São Paulo, enfim, eram de irmãos, né? Era familiar. Mas outra situação, nada impede. Pode ser a minha Câmara aqui de Três Lagoas, ou pode ser a Câmara de qualquer lugar do Brasil, que atenda você da melhor forma que for necessária. Mas isso você põe em contrato ou na hora que for fazer a mediação você escolhe para onde vai levar? Hoje, por exemplo, tem cliente que já pede a cláusula e ele coloca o CNPJ lá da minha Câmara, o endereço, que vai ser essa Câmara que vai dirimir. Entretanto, se não quiser indicar a Câmara que vai atender essa mediação, você pode deixar em branco
e escolher qualquer uma que você quiser no Brasil. Não necessariamente você precisa indicar a Câmara que você deseja que te atenda. E não tem custo algum. Ai, Andressa, eu vou colocar a cláusula de mediação da sua Câmara. Qual que é o custo? Nenhum. Só vai ter custo se houver a convocação da mediação. Aí existem pacotes a serem pagos por hora ou mensal, e aí é de acordo com a demanda, né? Tem demanda que vai demorar um ano para resolver, vai ter que ser 10, 15 mediação, são vários herdeiros, questão de inventário, às vezes, que está lá 10 anos sem resolver, porque os irmãos não conversam, voltam a se falar na mediação por conta de uma pessoa que está ali desinteressada, proporcionando que as pessoas voltem a conversar. Isso é a mediação. Legal. Maravilhosa. Ou seja, o custo é apenas se houver a demanda. Aí você vai negociar com a Câmara qual é esse custo. Exatamente. Legal. Então, ó, gente, eu falei para você que ia passar voando. Já passou 30 minutos e a gente está no tema de Câmara de Mediação ainda. Ó, a gente separou alguns temas aqui e eu quero voltar a reforçar. Você que está assistindo agora aí, tem uma dúvida? Deixa no comentário. Ah, estou assistindo a live já gravada. Deixa também no comentário, porque se tudo der certo, ela vai ficar gravada e eu vou pôr a Vandressa como colaboradora. Então, ela também vai ser notificada de perguntas. E aí ou eu ou ela pode responder num comentário, pode gravar um stories, pode gravar um Reels com a resposta, né, para poder trazer, sanar a sua dúvida. Mas a gente separou alguns pontos que eu gostaria muito de trabalhar, porque são pontos que acontecem muito. Tá? Por exemplo, tem um ponto que a gente separou aqui, que é a questão do falecimento de um sócio. Então, quando eu fui trazer 2 colaboradores como sócios, eu fiz um contrato com eles, não era o contrato social, foi feito um contrato à parte, que a gente chama de contrato de gaveta, né? Eu até falei sobre isso em sala de aula lá quando eu estava. E eu falei, ó, eu quero pôr em contrato que no caso do falecimento de um de vocês dois, que vão entrar inicialmente com uma porcentagem menor, que são colaboradores e tudo mais, eu quero pôr em contrato que no caso do falecimento de vocês dois, né, não entrará o herdeiro para a sociedade, sim que eu vou recomprar a parte de vocês e pagar para os herdeiros da seguinte maneira. E aí estabelecemos como seria pago e como seria calculado o valuation da empresa naquele momento, do caso do falecimento. E se eu não tivesse interesse, vamos supor que naquele momento, no valuation que a empresa tivesse, eu não pudesse pagar por aquilo, não tivesse interesse, aí sim os herdeiros entrariam, né, como a lei permite. Então, eu fiz isso na época, e aí a primeira pergunta que se faz, né? Dentro disso tudo, né? Isso pode ser feito, não pode ser feito, é legal, não é legal, coloca no contrato social, não coloca, porque muitas vezes, Andressa, a gente tem ali um sócio que é a expertise do negócio, ele morre. Aí vem a esposa, ou o esposo, ou o filho, e integra a sociedade sem saber nada daquilo. E ele chega querendo sentar na janela, dar opinião, mexer na empresa, e às vezes ele quebra a empresa. O que a gente vê de empresas que quebram quando um sucessor entra é absurdo, né? Então, assim, o que você já viu por aí, o que você já trabalhou por aí de casos como esse e como se proteger em situações como essa? Olha, Rony, é muito comum, é mais comum do que imagina, porque o contador, quando ele vai formalizar o CNPJ, existem os contratos sociais padrão, tanto da junta comercial, quanto aquele contrato padrão. E aí, ele tem lá um colaborador que faz esse expediente para ele não aprofunda na situação familiar ali, individual de cada sócio. E aí chegam os gargalos para a gente, que é advogado empresarial, na hora da dissolução ou na hora da morte. O que acontece? A cláusula sucessória, ela deve, hoje a gente orienta todos os clientes colocar a cláusula sucessória, principalmente quando se trata de sócio, que não é parente, marido, mulher. A sociedade em si, quando são estranhos, estranhos que eu digo assim, que não é marido e mulher. Por quê? E ainda, se for marido e mulher, colocar a cláusula de sucessão se o marido tiver filho fora do casamento anterior. Ah, Vandressa, mas meu marido, o filho dele é super bacana. Gente, eu tive uma situação, sócio morreu de Covid e apareceu uma filha dele do norte. Olha que coisa. Então, assim, o marido dela era advogado, as contas ficaram paradas porque ele queria o balanço finalizado. Ele falou: bloqueia tudo, não vamos mexer nessas contas enquanto não resolver. A mulher, a esposa que ficou sócia, ela ficou com medo, ele intimidava ela. Entretanto, se na cláusula sucessória tivesse sido colocado que o sócio remanescente, os seus sucessores seriam
indenizados, não teria tido esse problema. Então, essa empresa, essa cota foi para dentro de um inventário, tinha filho que ele não sabia nem que era, a mulher dele não sabia que ele tinha essa filha, né? Olha que situação, é bem velha, e apareceu, destruiu aquela família. Foi assim, foi a queda daquela família. Então, uma simples causa. Ai, Vandressa, mas se o sócio morrer, eu não tenho caixa, eu não tenho como pagar a sociedade. Rony, hoje existe seguro empresarial que, se o sócio falecer, o seguro, você não vai tirar R$1 do caixa. Se você não tem liquidez, você não vai tirar R$1 do caixa para indenizar. Eu sou sócia do meu cunhado e do meu marido. O meu sócio lá, a mulher dele é farmacêutica. Se ele morrer, a mulher dele vai entrar no contrato? Jamais. No meu contrato societário, se o meu sócio falecer, nós vamos indenizar a viúva num valor X que combinamos no seguro e não vai sair R$1 do caixa da empresa. Ela está fora, as cotas dele vão ser dissolvidas entre eu e o outro sócio remanescente. Então, é uma cláusula simples. Ai, mas minha cunhada é super gente boa, mas se seu sócio morrer, seu irmão morrer, sua cunhada vai entrar para dentro do seu contrato social e o filho dele também, que é menor. E aí? Aquela cota vai ficar bloqueada, o menino é menor. Ele vai assumir aquela cota. Não tem como assumir a cota. Não. E aí começam os problemas, né, Vandressa? Porque aí, por exemplo, você traz um sócio de fora que não estava na operação. Às vezes esse sócio começa a ter dívidas na pessoa física. Daqui a pouco começou a travar a operação da tua empresa, né? Eu explico isso em sala. Puxa, você vai trazer um sócio que está com a vida toda lascada, né? Que está no Serasa e tudo mais, para ele travar a tua operação. E às vezes é esse terceiro que não tinha nada a ver com a operação, de repente ele se endivida e às vezes, né, foi uma situação, né, que não estava esperada, se endividou até às vezes no falecimento do esposo, se endividou todo, está com o nome todo travado, agora ele é um sócio de um CNPJ, ele está com o nome sujo, a empresa trava, banco trava, né, trava crédito, trava tudo. Né? E aí às vezes a gente não olha para isso porque a gente não quer falar sobre isso, porque é um assunto muito difícil de ser falado. Pois é, mas se você tá com alguém que você não pode tocar nesse assunto, você tá com a pessoa errada. Eu falo assim, vai lá duas pessoas, marido e mulher. Aí eu falo assim, escuta, por que a senhora está registrada como funcionária da empresa? Ai, meu Deus do céu, não tem coragem de falar pro meu marido que eu quero entrar na sociedade. Como assim? A senhora é funcionária do seu marido? O senhor sabia que se o seu marido morrer, essa empresa vai para dentro do inventário e a senhora não tem direito de movimentar a conta dessa empresa? Sabe por quê? Porque a senhora vai ser funcionária e se a senhora fosse sócia, a senhora ia movimentar a conta da empresa, pagar os funcionários, dar continuidade no negócio. Ah, é? Mas é porque eu, assim, se eu me afastar pelo INSS, aí eu tô como funcionária melhor. Claro que não. Se a senhora é sócia do seu marido, por que a senhora tá de funcionária, minha senhora? Eu falo isso direto, Rony. Sabe assim, a mulher é a sócia do marido, tá registrada como funcionário porque quer licença maternidade. Aí o cara morre. Aí, pronto, travou tudo. É a sua empresa. Né? Então, assim, ninguém tem bola de cristal. Quando o cliente vai lá, ele escuta isso de mim. Eu falo assim, eu não tô falando que o senhor vai morrer, não. Mas se o senhor morrer, sua mulher não tem como acessar as contas da empresa do senhor. Nós não vamos registrar a mulher do senhor como funcionária. Ela trabalha na empresa? Trabalha, ela é tudo para mim. Ela é meu pé de boi. Então, ela é tua sócia. Tua sócia. Ai, Vandressa, mas a esposa, ela já é sócia de fato. De fato, ela é. Mas para você movimentar uma conta bancária de uma empresa, de uma pessoa falecida, se você não for sócio, você não movimenta, trava toda a operação. Enquanto o inventário não finalizar tudo, não tem o que fazer. Não, e só com o alvará. E ele dificilmente libera alvará judicial para movimentação de conta empresarial, só se você for para pagar um funcionário, uma rescisão, alguma coisa assim. Não vai liberar para utilizar, porque vamos ser sinceros, o empresário ele faz uma confusão danada patrimonial, ele paga as contas particulares, que é a conta da empresa, ou seja, essa senhora paga o cartão de crédito dela com a conta da empresa. Se o cara tem um piripaque, ela não consegue pagar nenhum cartão dela. Essa é a verdade. Então eu falo e repito, às vezes uma coisinha simples, por falta de orientação. Ai, eu não vou pagar advogado para me orientar isso, não. Faz aí assim, tá bom. Gente, às vezes, quanto custa para você não ter dor de cabeça? É isso que eu falo. Legal. Ó, e aí, ó, vamos para um outro ponto que é bem comum, né? Que eu acho que é o último tema que a gente vai conseguir falar nessa noite.
que é o seguinte, às vezes você traz o sócio e aí você chega num valor da empresa, que a gente chama de valuation. Aí você chega num valor, o sócio concorda, não, Rony, tá beleza, acho que esse valor é justo, então tá bom, você vai integrar a sociedade, você vai comprar aí 5%, 10%, vai pagar X. Só que você não coloca em contrato a forma como vai ser calculado o valor dessa empresa. Daqui 5 anos, 10 anos, os sócios se desentendem. Eu vi isso acontecer. Os sócios se desentendem. E ao se desentenderem, eles também se desentendem em quanto vale a empresa. O sócio que está ficando quer que vale mais para ele poder pagar menos porque vai sair. E o sócio que vai sair quer que vale mais para ele receber mais porque ele está saindo. E aí começa aquelas discussões, né? E agora quanto vale essa empresa? Então, quando eu fui, por exemplo, trazer esses meus sócios, eu utilizei uma métrica de mercado para chegar no valor da minha empresa, que é o que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Então, e aí não dá para a gente entrar nesse tema porque é mais complexo, mas se a gente fosse resumir, como a minha empresa é uma empresa que tem receita recorrente, a gente faz uma projeção do crescimento dessa empresa a tempo futuro. Então, quanto essa empresa vai crescer e vai gerar de caixa, faça uma projeção de quanto essa empresa vai crescer a nível de despesas por conta desse crescimento de vendas, projeta isso ao longo do caminho. Então, você vai ter lá na frente um valor X de receita, um valor X de despesa, que é o fluxo de caixa, e você desconta ele a uma taxa combinada até o tempo presente. Fala, olha, hoje essa empresa valeria tanto, porque se tudo acontecer conforme a gente está falando aqui, a gente teria isso de caixa lá no futuro, eu aceito vender a minha parte por esse valor descontado, por isso que é fluxo de caixa descontado. Então, quando eu fui trazer os meus sócios, eu contratei um contador especialista que fez o cálculo do fluxo de caixa descontado para mim e falou, olha, hoje a sua empresa, por essa métrica, nesses números, nesse valor de desconto, valeria tantos milhões. Se eles forem entrar, sei lá, com 10%, eles teriam que pagar X. Entendeu? Então, o que eu fiz na época? Eu coloquei nesse meu contrato extrajudicial, aí, nesse contrato de gaveta, a forma como a empresa seria calculada, o valuation dela. No caso, por exemplo, da saída de um dos sócios. Eu quero sair, beleza, vamos calcular? Como? Nós vamos calcular desse jeito aqui. Numa situação como essa, quando não tem uma cláusula que explica como vai chegar no valor da empresa, é demanda judicial e o juiz vai decidir como vai chegar nesse valor da empresa, se eles não chegarem no acordo. E se tiver, eles são obrigados a seguir o que está ali em contrato? Como que seria nesses casos? Assim, o contrato, ele é a máxima entre as partes, Rony, tá? Hoje nem precisa de você ter esse extrajudicial. Você pode fazer uma alteração do seu contrato social, incluir tudo isso que você falou no seu contrato social, se você ainda tiver com sócio. Você pode fazer isso tranquilamente. E, Rony, a gente quase não orienta isso. A sua aula foi, para mim, também um olhar. Por quê? As pessoas que fazem um método GEM têm contato com alguém que teve a experiência na pele. Eu falo que por que às vezes o estudante ele não sente vontade de ir para a aula? Porque ele vai ter aula de alguém que não trabalhou na área. Então, às vezes, você tem lá a aula de um professor de direito que ele foi professor a vida inteira, que ele nunca advogou. Aí você fala assim, pô, mas será que essa aí vai ser a minha, né? Então, você falando isso é porque você passou na pele. Então, esse contrato social, se você colocar a forma que vai ser apurado o valor de venda ou de dissolução da empresa, você diminui, assim, um litígio em 100%, você liquida. Não tem discussão. Por que vai chegar lá, o juiz vai falar, mas você acordou isso, senhor é analfabeto? O senhor sabe ler? Vocês assinaram aqui, porque o juiz fala desse jeito. O senhor não está concordando, mas o senhor concordou, o senhor assinou aqui ou o senhor é analfabeto? É assim que funciona. Se o senhor concordou com essa cláusula aqui, que a apuração para a venda da sua empresa é esse valor, acabou, é a máxima entre as partes. Então, a cláusula de sucessão, meu melhor amigo é meu sócio, ele tem mulher, ele tem filho, se ele morrer, o filho dele vai entrar na sociedade, põe no contrato social. Gente, como que... Mas eu não tenho dinheiro para pagar, paga um seguro. Ou então coloca lá na cláusula sucessória a forma de pagamento, a forma que vai ser apurada o valor de venda da empresa, ou da dissolução, ou daquela cota. Mas é o valor da cota integral. Rony, quando entra um contrato social, uma empresa para dentro do inventário, não existe história de capital social. Nenhum herdeiro concorda. Ele cresce o olho, principalmente o herdeiro que não está na operação. O herdeiro que não está na operação fala assim, não, mas meu irmão, ele era sócio do meu pai, tá andando de Hilux, aquela empresa dá muito dinheiro. Esse capital integralizado aí de 10 mil reais, eu não quero. Eu quero balanço finalizado. Você vai ver a operação,
A movimentação da empresa é enorme, só que ela tem um valor para venda, né? Não vai ser de fato centralizado, mas todo mundo pensa que vai ser tudo resolvido facilmente. Mas quando entra um terceiro interessado que não está na operação, que não entende do negócio, ele não vai entender a lógica de você estar andando, e principalmente se ele estiver numa condição inferior que você financeira. Então, o tributário, o divórcio, a dissolução de sociedade e o judiciário não teria problema se nas cláusulas, se nos contratos sociais, nos pactos antinupciais, tá? Porque hoje você pode casar e já deixar tudo compactado antes. O que vai ser, o que não vai ser, né? Ah, mas depois que eu morrer, que se dane. Pô, mas você trabalhou a vida inteira, constituiu um patrimônio, quando você falecer, aquilo tudo vai ser dilapidado pelo seu sucessor de uma maneira que você vai perder aquele patrimônio que você construiu a vida inteira. Você construiu para alguém. O patrimônio que você está construindo é para alguém. Exatamente. Então, você tem que ter a mentalidade. O planejamento, um consórcio, é para quem quer dinheiro hoje, Rony? Consórcio é para quem quer agora? Se eu esse que eu tenho hoje com 18, longo prazo. Eu tinha com 18 anos já feito um consórcio imobiliário, um consórcio de carro, mas eu não tenho a mentalidade lá com 18 anos. Então, hoje chega lá um empresário e fala, Vandressa, eu só tenho um imóvel, quero fazer uma holding. Eu falo, parabéns, porque a hora que você tiver 50 imóveis, você não vai conseguir fazer uma holding, meu irmão. Então, eu parabenizo o empresário que ele vai hoje no escritório com a mentalidade de planejamento. Eu quero fazer uma holding, eu só tenho um imóvel. Eu quero colocar uma cláusula sucessória porque eu estou pensando na minha esposa, porque eu tenho um sócio estranho, eu tenho um sócio que é amigo, eu tenho um sócio que é irmão. Se entrar um sucessor que se eu morrer, como que a minha mulher vai ficar? Como é que o sócio de fora, se ele morrer, a mulher dele vai entrar? Meu irmão, minha cunhada vai entrar? As pessoas não pensam isso porque agem no calor da paixão e no emocional. Então, se você tem uma sociedade com seu marido tem um filho. Se ele morre, aquele filho vai ser sucessor dele, vai entrar dentro da empresa junto com você. Às vezes você não teve contato com aquele filho do seu marido a vida inteira. Vai entrar, vai figurar como sucessor no contrato social. A cláusula sucessória, ela extingue qualquer possibilidade de entrar um sucessor. E o contador fez um contrato padrão? Ok, vamos alterar. A junta comercial está aí para isso. A assessoria jurídica está aí para isso. Então, a gente pode corrigir. Eu estou no meio empresarial, Rony. Hoje, a Três Lagoas está numa situação de pujança grande aqui. Os empresários, eu estou aqui disseminando isso, plantando isso. É um prazer estar aqui, saber que eu aprendi com você, que eu estou dividindo isso com você, porque eu sei o quanto de empresário que é desinformado, que está tudo bem, acha que não vai acontecer nada. Eu tenho cliente que morreu com 40 anos aí, de acidente na BR, ficou lá o sucessor, tudo a empresa travada. Por quê? Porque não existia nada compactuado. A mulher estava como funcionária, tá lá sem conseguir pagar nada. Eu falo isso porque é conhecimento de causa. Eu e aí que eu falo, Andressa, que é a grande diferença, né? Quando você tem alguém igual você, que não é só advogado, e não estou menosprezando aqui o direito. Não é só advogada, é uma advogada empresária com experiência. Então, assim, o que você fala, cara, isso aí eu já vi acontecer com um cliente meu, isso aí eu já defendi, isso aí eu já passei na minha empresa, né? Você tem outras empresas fora isso. Então, quando a gente olha, né, o legal de trocar uma ideia, gente, com pessoas que estão na prática é justamente isso, que não é o empreendedor de palco, né? É aquilo que a gente vê muito por aí, principalmente hoje por conta da internet. A pessoa está ensinando ali a você fazer gestão da sua empresa, mas você pergunta para ele assim, quantas empresas você tem? Eu não tenho empresa. Quantos funcionários você tem? Eu não tenho funcionário. Qual foi a última vez que você teve que demitir um funcionário? Você está me ensinando como demitir funcionário. Qual foi a última vez que você teve que demitir um funcionário que foi difícil? Eu nunca fiz uma demissão na vida. Peraí, como assim? Você está lendo um livro e está passando o livro para mim, é isso? Porque isso eu posso fazer. Eu posso ler o livro e entender o livro. Então, igual o caso, né, da Vandressa. Poxa, ela tem uma empresa, tem um monte de clientes, né, que ela trabalha no dia a dia, ela vê isso na prática, ela vê acontecer na prática. E aí, Vandressa, aquilo que a gente falava em sala, muito do que acontece é porque as pessoas não têm coragem de olhar para a sua empresa de forma profissional. Quando eu fiz essa conversa com os meus sócios lá atrás, uma pessoa falou para mim assim, eu acho que você é muito agressivo fazendo dessa maneira. Eu falei, não, eu prefiro que eles entendam agora que eles estão entrando que vai ser assim, para que lá na frente, nem eu nem eles se arrependam de ter tomado essa decisão.
Hoje, para eu trazer um novo sócio, eu vou ter a mesma conversa com ele. É porque eu ouvi uma vez de uma pessoa assim, Andressa, e você falou algo muito parecido agora há pouco, né? Se todo casamento iniciasse discutindo o divórcio, nós teríamos menos problemas, tanto a nível da dissolução quanto a nível A judicial. sociedade Né? Quando é um casamento. Exatamente, e as pessoas não entendem isso. A sociedade é um casamento. E, Rony, eu vou fazer só um adendo aqui que eu não falei. Quando o cliente chega lá e fala assim, olha, eu vou estourar meu faturamento, abre a empresa no nome do meu filho. Eu falo assim, seu filho tá namorando? Ah, meu filho não mora com a namorada lá em outra cidade. Eu falo, ah, é? Você sabia que se rolar uma união estável entre eles e ela fizer uma dissolução, ela ainda pode querer parte dessa empresa? Então, o empresário, ele age no calor da emoção. Ó, eu vou colocar aqui a minha empresa no nome da minha mãe, porque vai estourar meu faturamento. Pronto. Aí eu falo assim, ah, e se sua mãe morrer? Você sabia que sua operação trava dessa empresa? Ah, mas eu tenho uma procuração pública. Meu irmão, a procuração pública, ela extingue com a morte. Acabou. Então, assim, o empresário, ele quer a resolução imediatista. Ele não pensa no dia de amanhã. E aí são quando acontecem os problemas que eu vivencio diariamente e sofro junto e tento ajudar. Só que, vou falar para você, Rony, hoje, com a expertise que a gente tem, a gente consegue evitar muito. Qual a importância de você ter um profissional que te auxilia a enxergar o amanhã? Esse é o diferencial. Show. Muitos empresários acham assim, eu estou super bem. Ele não está preparado para o tombo, Rony. O empresário, ele não está preparado para o tombo. Muitas vezes, quando ele está num patamar, que o negócio dele está crescendo, que ele está multiplicando, que ele está contratando, e a parte burocrática dele está toda desorganizada, ele tá emocionado. Aí você começa a... Vem cá, vamos organizar a casa. Faz um método GEM. Você é uma Ferrari andando a 40 por hora. Você tem potencial, irmão. Não, eu sei tudo. Eu falo, então, se você acha que você sabe tudo, cuidado. Cuidado, porque a gente está enxergando os pormenores, né? A parte que não está resolvida. Então, hoje eu falo, ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, não sou dona da razão, mas o que a gente orienta, o que a gente fala hoje muito para o cliente. Gente, ninguém nasceu empresário. Você, às vezes, é um puta empreendedor, mas você não é empresário ainda. Se você não tem curso para que você enxergue as dores. Qual que é a dor? Falta de mão de obra. Três Lagoas é pleno emprego. Hoje, se o cara não tiver um plano de carga e salário, Rony, se o teu financeiro entrar dentro da tua empresa e falar assim, eu vou ser financeiro pro resto da vida, daqui 2 meses ele tá financeiro de outra pessoa. E o financeiro, aparentemente, parece uma função que não é importante, mas é muito importante. O financeiro tá ali dominando a parte, o coração da sua empresa. Então, se o cara pensar que ele vai entrar e o salário dele nunca vai melhorar, então eu falo, gente, faz um plano de carga e salário. Se ele fizer uma faculdade, ele ganha mais. A cada tanto tempo na empresa, ou seja, você vai criar expectativa, né? Então, o empresário, não, eu contrato hoje. Hoje, Três Lagoas é assim, você não manda embora nenhum ruim, porque você não arruma outro para substituir. Você vai empurrando o funcionário ruim. Você não faz um método GEM da vida, um curso para você aprender estratégias de cultura da empresa, que eu aprendi cultura da empresa com você. Você tem que gerar cultura. Ah, o que é cultura, gente? Você vai precisar até no dicionário para você entender. Mas quando você tem um manual, porque o seu manual fica na minha mesa lá. Eu faço reunião com ele na mesa. Ah, mas vocês sabem tudo. Lembro de um cliente que falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, Vandressa? Eu falo assim, que eu estou no meu efeito platô. Eu acho que eu estou bem, mas eu acho que eu posso ser melhor, posso ficar melhor. Então, o fato de poucas pessoas hoje se interessam pelo conhecimento. A verdade é essa. As pessoas pagam caríssimos por cursos online e não assistem. Tá cheio de gente falando que sabe muito, que sabe ensinar sem nunca ter vivenciado. Então, quando a gente vem com a nossa experiência, mostra na prática, olha, eu já tive essa experiência, já aconteceu isso comigo, a pessoa se sente até, fala, poxa, que bom que eu te encontrei na vida, né? Para ela poder evoluir e para ela não achar que o negócio dela não pode melhorar, que tá no máximo. Porque tudo que tá bom pode ficar melhor. É isso que eu penso. Nossa! Gente, ó, se eu pudesse, eu ficava mais 1 hora com a Vandressa aqui, só que nosso combinado é 1 hora.
Andressa, primeiro eu quero te agradecer demais por ter aceitado. Eu acho que vale a pena mais para frente a gente voltar, porque você entrou no assunto que eu gostaria muito de falar, mas não é o momento ainda, que é holding. Né? Holding é um negócio assim que eu sou apaixonado por esse tema, mas eu preciso de um especialista e quem sabe no momento a gente vai fazer uma live sobre holding, que eu acho que é um assunto que os empresários que estão crescendo, eles não têm noção da importância de você ter uma holding. Eu ainda não tenho, mas já está no meu radar. Entendeu? Já está no meu radar, porque eu acho que faz... Cuidado! Cuidado com a fábrica de dinheiro, porque a holding virou fábrica de dinheiro para os advogados e eu quero desmistificar que ela não é isso que a maioria dos profissionais aí tem cobrado. É por isso que eu quero fazer uma live sobre isso. Porque o contador pode resolver o seu problema de holding sem cobrar os honorários aí multimilionários que as pessoas desistem de abrir achando que tem que pagar aquilo para o advogado e não é necessário porque a pessoa nem morreu ainda. Então eu quero essa live com... Exatamente. Vamos pensar. Ó, para fechar, agora a gente aí para fechar, porque assim, a Vandressa, eu vou fazer um pedido para ela, a gente vai fechar, ela vai fazer os agradecimentos, aí ela libera a live e eu vou fazer só os recados finais para não ficar travando ela aqui no horário dos recados finais, tá? Então, Vandressa, para a gente poder fechar, a Vandressa participou conosco da turma 4 do Método GEM, num formato diferente que eu fiz em Três Lagoas, que era só imersão, foram 3 imersões menores, a gente condensou o método para caber em 6 sessões, né, 6 aulas de imersões. Eu queria que você trouxesse qual foi assim, o antes e o depois para você do Método GEM, né, como participante agora. Como que foi para você, Andressa? Rony, eu gosto muito de aprender, mas às vezes a gente acha que o que a gente sabe já é o suficiente. Às vezes a gente acha assim, eu vou participar de mais um curso, mas sempre me foi vendido algumas coisas em que eu falava assim, poxa, eu fiz o curso e na verdade eu não senti que eu aprendi nada, né? E aí lá você ensinou pra gente um método que você já tinha executado e você passou pra gente, né? Então assim, eu dei esse exemplo um dia na sua aula. É como se existisse um bolo e você fala assim, olha, existe um bolo muito gostoso, é esse aqui, tá? Mas você não passa a receita. É como se a gente tivesse que descobrir. Hoje eu participo de cursos que tem um bolo, que você sabe que existe, mas você tem que descobrir como que você faz ele. E lá não, você passou toda a receita do bolo para que a gente possa evoluir em relação a várias situações que eu achava que eu já sabia, mas eu estava pecando. E depois do teu curso, eu me sinto muito mais segura em todos os aspectos que eu aprendi, porque você me passou o segredo do teu negócio, que é o que ninguém... Então, assim, quando você vê alguém bem sucedido, que ele quer dividir com você o que ele aprendeu, porque ele viveu aquilo, é diferente. E com certeza eu sou uma empresária muito mais preparada hoje, tanto para minha empresa, com os meus colaboradores, tanto para orientar os clientes que estão comigo nessa jornada. Muito legal, muito obrigado. Agora eu vou deixar você fazer seus agradecimentos finais para eu te liberar na live. Obrigada pela oportunidade de fazer mais uma vez a diferença, porque assim, a gente tá aqui de maneira voluntária dividindo conhecimento. E hoje eu acho que na era de que as pessoas cobram fortunas aí para enganar as pessoas, quando a gente se reúne para passar informação de alto valor, de uma maneira voluntária, ou seja, quem estiver aqui com a gente, com certeza saiu melhor do que chegou. Então, transformar as pessoas sempre... eu quero que as pessoas que estejam comigo sempre saiam melhores do que antes. Então, você conseguiu fazer com que eu me sentisse melhor, que as pessoas que nos seguiram, nos assistiram também. Então, eu só tenho a agradecer a você. Obrigado. Manda um abraço pro Diego, fala que no momento certo vai ter a live dele também, que eu já tô de olho nele aí. Obrigado demais, que Deus te abençoe muito. E com certeza vai sair a próxima live sobre holding. Então, obrigado, Vandressa. Estou liberando você, que eu vou para a parte dos recados agora. Obrigada. Valeu. Gente, vamos lá. Recados finais aqui para você que está nos assistindo ou ao vivo, ou você que está assistindo essa live gravada. Um pouquinho do que a gente falou aqui nessa live com a Vandressa, maravilhosa. Que live espetacular, gente. Um pouquinho do que a gente falou aqui, a gente fala dentro do Método GEM na gestão de negócios. Então, o que é o Método GEM? É um treinamento, né, para preparar empresários para sair do operacional e construir empresas autossuficientes e lucrativas. Como é que a gente faz isso? Eu trouxe toda a minha bagagem de mais de 20 anos como gestor, mais tudo que eu investi ao longo da minha vida com treinamentos. Eu investi muito dinheiro na minha vida e invisto até hoje em treinamentos. Então, eu trouxe toda essa minha bagagem, mais essa minha expertise, conhecimento e transformei tudo isso num método. Então, o método
é um método com 9 bases de gestão. Então, a gente passa por 9 grandes temas: gestão de cultura, pessoas, processo, produto, marketing, vendas, experiência do cliente, gestão financeira, gestão de negócios, que envolve planejamento estratégico, sociedade, tração. No total, são mais de 12 grandes temas divididos em 9 áreas. Então, o método G é um treinamento que vai ajudar os empresários a conseguir estruturar melhor seus negócios a nível de gestão para crescer. E principalmente organizar a sua empresa para conseguir sair do operacional, não ficar preso na empresa como um funcionário da própria empresa. O método GEM tem 2 formatos. Tem o formato presencial, que acontece na cidade de Dourados. Então, a gente está com uma turma aberta para começar agora, dia 1º de agosto. Tá? A data oficial é 1º de agosto, a próxima turma é a 7ª turma do método GEM presencial. Já passaram mais de 120 empresários nas nossas turmas em menos de 1 ano e meio. Tá? Então, esse método presencial, tá, que vai acontecer na cidade de Dourados, a próxima turma, ele é um método, né, semanal. Então, a gente começa com uma imersão, quinta-noite, sexta-noite, sábado, o dia inteiro, passa por 4 grandes aulas sobre cultura. Aí a gente começa uma vez por semana, 8 semanas. Então, a gente passa por 8 aulas e fecha com uma imersão, quinta-noite, sexta-noite, sábado, o dia inteiro, com mais os demais temas. Então, a gente passa por esses 12 temas em 16 aulas. Tá? Esse é o método presencial. Quem pode fazer? Empresários ou gestores de empresas, pessoas que estejam na posição de gestão, mesmo que não seja o dono. Esses podem fazer. Tá? São os únicos que podem fazer. Ok. Rony, é para quem? É para o pequeno, para o médio, para o grande? Não. O método GEM é para qualquer tamanho de empresa, desde que o gestor queira aprender para colocar em prática e mudar a sua empresa, mudar a realidade da sua empresa. Eu já tive empresas que não tinham funcionário nenhum, empresas com mais de 200 funcionários. Eu tive empresas que faturavam 15 mil por mês, empresas que faturam 5 milhões por mês. Então, ou seja, olha a discrepância. 15 mil, 5 milhões. Nenhum funcionário, 200 funcionários. Então, eu já tive todas essas realidades dentro de 120 empresários que passaram em sala de aula e o método serviu para todos. Então, ele serve para pequena, para média e para grande. O único pré-requisito é, se você acredita que ainda tem algo para aprender, que pode estruturar a tua empresa melhor e quer fazer networking, quer beber do conhecimento também de outros gestores, porque é um método com 30 gestores em sala, o método é para você. Esse é o primeiro formato. Cidade de Dourados, se você é da região, pode treinar presencialmente conosco. O segundo formato é o método online, que vai ser inaugurado no segundo semestre. Então, a gente vai fazer a primeira turma online agora no segundo semestre. E esse método online, aí qualquer lugar do mundo pode fazer. Aula gravada, então nós gravamos aulas de uma turma inteira, estão sendo editadas e vão ser disponibilizadas essas gravações, ou seja, você vai beber do mesmo conteúdo que o meu participante presencial. A única diferença é que você não vai estar aqui conosco na interação. Porém, você vai assistir todo o conteúdo gravado e de tempos em tempos vão ter aulas ao vivo comigo e com outros instrutores que fazem treinamento comigo para tirar dúvida. Então, vamos supor que a gente vai liberar as aulas de cultura. Durante 2 semanas, a aula de cultura liberada. Assistiu? Uma aula ao vivo para tirar dúvidas sobre cultura. E aí, nessa aula ao vivo, você também vai poder fazer ali interação, falar com outros participantes. A gente vai ter momentos de interação, só que ao vivo. Tá? Então, esse formato é o formato gravado. É o online. Quero fazer parte do presencial. Deixa uma mensagem aqui, inbox, nome, telefone, empresa, que eu ou alguém do meu time comercial vai falar contigo e falar como é que você pode saber mais. Quero fazer parte do método online. Clica no link da minha bio, tem uma lista de espera, nome, telefone, e-mail, deixa lá que alguém vai entrar em contato contigo para te explicar quando é que vai ser o lançamento da turma online. Tem uma dúvida? Quer saber alguma coisa? Deixa aqui depois no comentário dessa live que vai ficar gravada. Agradeço demais você que esteve conosco aqui nessa noite, nessa live, ou que assistiu ela no formato gravado. Que Deus possa te abençoar abundantemente e, se Ele assim nos permitir, nos vemos na próxima semana, na próxima live sobre gestão. Valeu, galera. Muito obrigado.